Para você, qual a importância da COP30 esse ano está sendo realizada no Brasil, especialmente em Belém, no coração da Amazônia, e também que fica dentro do território que é representado pela FETEC Centro-Norte? A maior contribuição que o presidente Lula poderia ter dado para este debate da Amazônia, do clima, foi trazer a COP30 para Belém. Por quê? Porque Belém enfrenta todos os problemas de um modelo de desenvolvimento que não é voltado para os trabalhadores, é um modelo que é excludente. Então, trazer a pauta ambiental para o nosso dia a dia. Qualificar a necessidade da gente olhar o planeta, olhar os direitos sociais, olhar os direitos trabalhistas. Então, trazer a pauta ambiental para nossas vidas, porque a gente já sentia na pele. Ora era chuva demais, ora era chuva de menos, ora eram as secas criminosas, como aconteceu aqui na nossa região, queimadas criminosas, ou é a cabeceira do rio secando, ou é cheia demais, ou é como aconteceu em Mariana, aquela tragédia, ou no Rio Grande do Sul, enchentes. Então, a gente já vivia sentindo os impactos, mas não conseguia, talvez, relacionar quem é que causa esses impactos? Quem financia esses impactos? Quem financia a derrubada da floresta? Quem financia a poluição dos rios? Quem é, digamos assim, o grande culpado? Quem são as mega multinacionais que estão aqui na Amazônia, aumentando o desgaste do planeta? Que são geralmente as mesmas que roubam nossos direitos. Então, trazer essa pauta para o Luz do Sol, para a ribalta, sabe? Trazer assim, então é isso, eu vivo a consequência do meio ambiente, da consequência climática na minha vida. Então, trazer essa pauta e trazer para a Amazônia, para que a Amazônia não seja só aquele ambiente exótico, somos só verde e rio. Não, tem gente que sofre com o calor, sofre com a baixa remuneração. Então, trazer o debate da pauta ambiental para os nossos direitos, eu acho que é o grande legado no sentido da elevação de consciência de classe, é o grande legado deste processo, porque nenhum de nós será do mesmo jeito depois que viveu este processo aqui da COP30, não olhará com o mesmo olho, com o mesmo olhar, cada vez que passar por uma área de floresta, cada vez que passar por uma cidade que é só concreto, cada vez que passar por um ambiente, dizer, será que esse rio não está poluído? Então, familiarizar, trazer para o nosso cotidiano a pauta ambiental e que ela é tão fundamental quanto ter emprego, salário, condições de trabalho, acho que é o grande chance. E eu quero agradecer muito publicamente ao presidente Lula ter trazido a COP30 para Belém, porque desmistifica, sabe, essa Amazônia exótica. Mostra-se, não, aqui tem trabalhador, tem trabalhadora que precisa de financiamento climático, que precisa de meio ambiente sustentável, sabe? Que precisa. A gente é guardião do planeta aqui, então nós temos que estar com uma proteção em torno de quem mora na Amazônia. Proteção real. E isso significa não ser expulso das terras, não ser expulso dos territórios, ter condição de viver ali, vender sua produção, trabalhar, sabe, sem risco de assalto, de problemas maiores, e de ter do dia para a noite um incêndio, ou amanhecer e o rio está seco, ou amanhecer e o rio está tão cheio que tu não consegue sair da tua casa, ou de repente a floresta está pegando fogo. Então, isso é muito importante, muito importante. E isso é tema do processo de formação e de mobilização que nós temos, que a Cutipará tem feito desde o início do ano, chamado Escutatória Rumo à COP30, que é justamente fazer essa escutativa dos movimentos, dos sindicatos, dos trabalhadores, em todas as regiões do Estado. Como é que você definiria os grandes objetivos a serem alcançados por essa COP30? Essa COP ela não pode ser mais uma promessa, sabe? Vazia.
ela tem que ser a COP que vá fazer valer as coisas, sabe? Tudo que foi prometido, todos os países que se comprometeram em diminuir a emissão de gases na atmosfera, em cuidar do planeta e cuidar das pessoas, eles têm que se comprometer valendo. E eles têm que contribuir com o financiamento climático. Então, não dá para fazer uma adaptação, uma comunidade, exemplo, uma comunidade foi atingida num local, ela precisa ir para outro local, então tem que fazer uma transição entre o momento que ela está e que foi afetado e para onde ela vai, mas isso é uma transição energética, digamos, uma transição justa. Mas não existe justiça se as comunidades não forem ouvidas, se elas não disserem, não me serve esse tipo de mudança. Eu tenho que mudar para o lugar que eu tenha a minha produção, que eu consiga sobreviver. Não pode me mudar assim, abruptamente. E também eu não posso ter uma energia que, embora seja limpa, como a eólica, ela acabe desestruturando todas as famílias, causando adoecimento mental, causando surdez, como está acontecendo com a energia limpa, que é no Nordeste do Brasil. Então, por isso as comunidades têm que ser ouvidas, os sindicatos, não existe transição justa sem ouvir as pessoas, ouvir os sindicatos, ouvir as comunidades, para ela ser uma transição, quer dizer, de um processo para outro, esse processo de transição, ele ser justo, popular e inclusivo. Precisa ter um pacto com todo mundo, né? Porque todo mundo é afetado, mas mais afetada é quem está na base da pirâmide. Mais afetadas são as mulheres pobres, as mulheres negras. Então, a gente tem falado muito que nós não podemos aceitar o racismo ambiental. E o que é isso? É quando a mudança climática atinge em cheio as populações negras periféricas, quem está na base da pirâmide, principalmente as mulheres no estado do Pará, as mulheres são maioria, né, no cuidado com a casa, com a família, com o território, elas são as mulheres mais vulneráveis, são as mais atingidas. Numa crise, as mulheres mais vulneráveis, as famílias mais vulneráveis são as primeiras atingidas. Então, numa transição, ao fazer uma transição justa, popular, inclusiva, isso tem que ser olhado. E como sindicalista, eu digo para vocês, nós precisamos colocar o debate do meio ambiente, trabalho decente, nas negociações coletivas. Nós fizemos isso no acordo com o Banco do Estado do Pará, nós temos uma cláusula muito boa no acordo, a cláusula 69, que trata sobre, sabe, respeitar os limites, não conceder financiamento para quem vai fazer, vai predar, vai acabar, liquidar, sujar os rios, sabe, derrubar a floresta, não fazer esse financiamento. E aí vem uma contradição, né? Os nossos bancos públicos, sozinhos no Brasil, eles são responsáveis por mais de 70% do crédito que vai para o agronegócio. Então, nós temos que olhar isso e colocar isso na pauta, dizer, vocês não podem estar, bancos públicos, vocês não podem estar, sistema financeiro, não só bancos públicos e banco privado, sistema financeiro, vocês têm que ter responsabilidade com o planeta, com a vida. Você não pode estar financiando a mineração que suja os rios, quem devasta a floresta, quem atinge o nosso povo, retirando, eliminando até a liderança dos territórios para poder ocupar, ficar com a terra. Então, eu entendo que isso tem que ir para a negociação coletiva do patrão com os empregados, do sindicato com o patrão, mas também nos debates, quando vai discutir PRONAF, quando vai discutir as grandes políticas públicas de crédito, né, que o governo do Brasil, nosso governo, faz, tem que estar na pauta o respeito
ao meio ambiente e o respeito às pessoas, aos direitos delas, aos territórios, aos seus saberes. Quando tu elimina uma comunidade inteira, às vezes tu elimina a identidade dela. E ao eliminar a identidade, tu vai também criando um processo de eliminar a resistência. A COP, podemos dizer que ela vai estar subdividida com reuniões paralelas, né? Vai ter a parte da discussão dos dirigentes dos países, né? E vai ter também a cúpula dos povos, com a representação da sociedade civis, dos movimentos sociais, movimento sindical. Explica para o bancário como é que é essa divisão, como é que vai funcionar isso, e, no caso nosso, dos bancários e dos trabalhadores, quais são as reivindicações que vão ser levadas e como que foi esse processo de construção dessas reivindicações. Na oficial da COP30, os governos já estão, né, estão reunidos ontem e hoje, a alta cúpula está reunida, né? Dia 10 abre a COP30, mas a sociedade civil, os movimentos sociais se organizaram na cúpula dos povos, que, digamos, é a voz dos movimentos sociais, são mais de 1.200 organizações, a CUT faz parte desse processo de construção, há mais de 2 anos que ele vem se intensificando com uma série de seminários, plenárias, encontros, e organizou a partir de 6 eixos, que entra aí cidades, territórios, mulheres, saúde, cidades. Então, a partir de 6 eixos, que imagina que é juntar 1.200 organizações e ter uma unidade, então, ela foi traduzida nesses 6 grandes eixos. E nesses eixos, então, tem a reivindicação da categoria bancária, que é uma reivindicação por melhores condições de vida, de trabalho. Então, elas estão tanto nos eixos dos territórios, como elas estão nos eixos das cidades, colocadas ali, e da transição justa. Os bancários contribuíram muito com o debate de transição justa, sair de um processo degradado, ruim, para um outro processo melhor. Então, transição justa está no centro da nossa reivindicação, do que a gente conseguiu acumular. Então, como é que vai acontecer? No espaço oficial, que funciona a Zona Azul e a Zona Verde, Blue Zone e Green Zone, os governos vão estar reunidos na Zona Azul, Parque da Cidade, o Hangar, aqui em Belém. E lá mesmo também, só que no outro espaço físico, vai estar a Zona Verde, que é a zona dos pavilhões, das negociações e das incidências. Eu quero dizer para vocês que na Zona Verde não tem inscrição nem credenciamento. Pode adentrar o espaço, visitar o Pavilhão Brasil, visitar todos os pavilhões. Bom, mas tem um limite, é 8.000 pessoas por dia, então tem que chegar cedo para poder garantir ser uma das 8.000 pessoas no espaço, aí à medida que vai saindo gente, vai liberando o espaço e tal. Na Zona Azul só entram os credenciados que conseguiram habilitar sua credencial junto à ONU e ao governo, e ao Itamaraty, aqui, o governo brasileiro. Bom, esse é o espaço oficial. Ele vai funcionar de 10 a 21 de novembro. Na Universidade Federal do Pará vai estar acontecendo a Cúpula dos Povos. Mais de 10.000 pessoas ali discutindo, planejando, fazendo suas plenárias. A abertura dia 12, com uma grande barqueata, mais de 200 embarcações sairão da Universidade Federal do Pará, darão a volta ali na Baía do Guajará, que é a grande junção de 2 grandes rios, e volta para a universidade, né? A barqueata, então, ela é uma barqueata com todas as reivindicações e as vozes dos movimentos, vai ter a barqueata da Palestina, vai ter a Arca de Noé das reivindicações dos trabalhadores, vai ter a Arca de Seres e Saberes, que é toda a nossa identidade ancestral e de sabores, de saberes, mais de 200 embarcações. Então, dia 12 abre com essa entrada fluvial, digamos, a voz fluvial dos povos. Volta para a universidade, às 17 horas, no dia 12, faz abertura política, 13 e 14 nós temos atividades desses 6 eixos
atividades enlaçadas, a gente fez um subtotal, Coelho. Temos mais de 600 atividades, inclusive nos dois auditórios da CUT. A CUT tem dois grandes auditórios na Universidade Federal do Pará, bem ali no coração de toda essa efervescência e diversidade de reivindicações e de povos. A CUT tem dois auditórios e vai estar discutindo direito à água, saneamento, negociação coletiva, transição justa, vários, direito das mulheres, direito dos povos originários. O nosso auditório da CUT será habitado pela diversidade dos povos e das suas reivindicações. Então, eu queria convidar vocês para não deixar de visitar. O nome é Espaço do Mundo do Trabalho, vai estar lindamente ornamentado, no setorial básico e 2, bem pertinho de tudo que acontece ali. A Cúpula dos Povos vai fazer o seu debate, as suas plenárias em uma tenda e um ginásio e 40 salas de aulas, em que cada sala de aula cabe mais ou menos 50 pessoas, então terá muita efervescência de debate. No dia 13 e 14, dia 14 nós teremos à tarde a visita de vários ministros de governo, inclusive o ministro Padilha da Saúde vai apresentar o programa Adapta SUS para enfrentar as mudanças climáticas e o plano de saúde pública para a Amazônia, muito importante, dia 14, a partir das 14 horas. No dia 15, pela manhã, concentrando às 8 horas no Mercado de São Brás, nós teremos a grande marcha, que é a grande ação pelo clima. Aí, nós na cúpula estamos trabalhando com 20 mil pessoas, mas a estimativa de que vai chegar muita gente, podemos ter uma marcha aí de umas 50 mil pessoas. A FETEC estará presente com a sua voz, com a sua faixa, com sua vibração, energia. Então, convido todo mundo que estiver em Belém que faça parte dessa grande marcha. No dia 16, que já é o último dia da Cúpula dos Povos, vamos fazer uma entrega da carta política que terá sido aprovada no dia 14, ao presidente da COP, André Lago, que vai receber das mãos da coordenação da cúpula a carta política e a levará aos negociadores da COP30. Vocês lembram que eu disse que a COP vai até dia 21. Então, dia 16, a gente entrega a carta ao presidente da COP30, e aí as delegações começam a voltar aos seus lugares. Esse é o período, mas, como eu disse, não é um evento, ele é um processo de elevação de consciência de classe, então nós vamos fazer muitos debates, muitas interações de toda a ordem, né? E a pauta ambiental e o processo de negociação coletiva está na ordem do dia do nosso sindicato. Eu peço que a nossa categoria, a categoria do ramo financeiro, dos trabalhadores e trabalhadoras do ramo financeiro, estejam ali juntos para a gente conseguir que, a partir digamos, de todo esse processo, cada bancário, cada trabalhador, das cooperativas de crédito, das fintech, fique atento para ver se aquele empréstimo que está saindo para uma grande empresa, uma grande multinacional, ele não está servindo para aumentar, jogar poluição nos rios, devastar a floresta. Então, nós vamos acabar sendo uma grande brigada em defesa do meio ambiente, dos direitos sociais e dos direitos trabalhistas. Por isso o processo de elevação de consciência de classe é tão importante, e por isso a FETEC investiu muito, fazendo vários debates, congresso, pautou a questão da COP30, do meio ambiente, e vamos expressar isso nas ruas, nesse processo, nas salas de aula, nos auditórios, mas principalmente quando a gente retorna para nossas casas, para o nosso dia a dia, de ficar ali vigilante, dizer, eu vou ser vigilante em relação a se esse direito está sendo garantido, se não estão botando dinheiro para aumentar a quentura, sabe, ou o gelo, ou a precipitação de chuvas, ou a ausência de chuvas. Então, isso é muito importante para nós. Muito obrigado pela sua entrevista. Um grande abraço e sucesso aí, tá bom? Um grande abraço, e de onde estiverem, no dia 15 de novembro,
participem da grande ação do clima, porque vai ter em todos os pontos do mundo, vai ter alguma atividade de ação do clima no 15 de novembro, não é só em Belém.